Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo. Deixa eu mudar aqui. Isso, o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que está tratando dos espíritos. Dentro desse tema tem o subtema que é perispírito. Nós falamos na semana passada, estudamos, analisamos o item 93. Hoje vamos analisar a partir do item 94. Peço a você aí o apoio e se inscrevendo em nossos canais KardecTube, Estudar Kardec, bem como curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos. Tem aqui ao meu lado, como de sempre, já um hábito da segunda-feira, Michel Macedo. Boa noite, meu amigo. Passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estamos tratando desse assunto tão conhecido do meio espírita, mas também tão controverso, que é o perispírito, né? É curioso que são poucas questões que Kardec colocou na obra, no Livro dos Espíritos, sobre isso, mas há algumas razões para isso, né? A gente já tratou semana passada do item 93, e agora a gente vai tratar dos itens aí 94 e 95. E que seja um bom estudo, como disse o Lauro, que todos possam compartilhar, possam curtir e principalmente participar, né? Esse é um assunto que é importante que as pessoas tirem suas dúvidas, que a gente tenha um ótimo estudo. É isso aí. Mas então, o texto. Então é isso. Para a gente entender algumas coisas sobre o que a gente já viu até aqui, né? Lembrando, a primeira parte do Livro dos Espíritos, que a gente já viu, Kardec tece considerações ou submete os espíritos a questões sobre todos os assuntos possíveis. Esse é o primeiro ponto. E ele vai descobrir que o assunto que ele vai conseguir desenvolver é o assunto sobre os espíritos. Não era qualquer assunto que os espíritos respondiam ou davam respostas satisfatórias. Então eu costumo dizer, a primeira parte ele está definindo o objeto de estudo da ciência espírita. Uma vez definido o objeto, e esse objeto é o espírito, ele inicia justamente a segunda parte, que é, como o próprio título diz, do mundo dos espíritos. Evidentemente que agora ele tratando desse objeto de estudo que é o espírito, ele vai começar definindo o que é esse espírito. Por isso que o capítulo 1 da primeira parte é dos espíritos, que é onde ele vai definir o que é esse ser que o espiritismo vai estudar. Por isso ele começa todas as questões dando definições sobre o espírito e falando sobre a criação do espírito, sobre a natureza do espírito, e evidentemente ele chega no assunto perispírito. O que a gente viu semana passada? Por que ele chega na questão do perispírito? Porque quando ele está definindo o que é o espírito, a gente tem duas informações dadas pelos espíritos. A primeira é que os espíritos são seres inteligentes do universo. Significa que o ser que possui a inteligência é o espírito, para a teoria espírita. Não há pensamento e inteligência fora do espírito. E a outra informação que a gente tem dos espíritos é que a natureza desse espírito, ele é alguma coisa, mas ele difere de tudo que a gente conhece como matéria. Por isso que eles chegam a chamar, a definir a natureza do espírito, esse ser inteligente, como imaterial. Não que ele não seja algo,
Porque para o espiritismo, o espírito é alguma coisa, ele não é apenas uma pura ideia. Como para muitos filósofos, o espírito é só apenas uma pura ideia, ele não tem uma existência concreta. Mas para o espiritismo ele tem, mas a gente desconhece a natureza. Para a gente não fazer nenhuma comparação com nenhum tipo de matéria, eles vão então dizer que é imaterial o espírito. Bom, por que que isso traz um chamado problema filosófico para o espiritismo? Porque se eu estou dizendo que os espíritos existem e eles podem atuar na matéria, porque essa é a própria a própria descrição dos fenômenos que o espiritismo vai estudar, são as manifestações dos espíritos. Como que os espíritos conseguem se manifestar na natureza material se eles são imateriais? Por isso Kardec vai ter que perceber que há um corpo, que há um envoltório em torno desse ser inteligente, que é uma espécie de matéria que consegue dialogar e servir de intermediária entre esse ser inteligente e o mundo material. Por isso Kardec vai chamar esse perispírito de semimaterial, porque ele está entre a matéria e entre o espírito. Ele possui elementos que a gente também desconhece, por isso Kardec vai chamar de fluidos, ou de fluido. A natureza desse perispírito, ele está em... Por isso a noção de perispírito. Peri é em torno de espírito. Então é algo em torno do espírito. É a definição do perispírito. Há uma substância em torno desse ser inteligente, por isso perispírito, que tem como natureza um tipo de matéria que é semimaterial, ou seja, ela dialoga com a matéria grosseira e com esse ser imaterial. Então a gente viu isso no item 93. É algo que está em torno do espírito, por isso esse nome. Então não há perispírito sem espírito, porque a própria noção de perispírito é algo em torno do espírito. Então eu não posso tirar o espírito da jogada. A gente viu também que o espírito sempre vai ter o seu perispírito. Então eles são coisas diferentes, mas nunca estão separadas. Um não existe sem o outro no universo. Mas um é causa da inteligência e outro é apenas uma semimatéria que serve de intermediário. Agora a gente vai ver com o item 94, Kardec perguntando, bom, da onde que o espírito tira esse envoltório? Esse é o item 94. Por isso que ele diz, de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? Vejam que interessante. Como ele já chama de semimaterial pela razão que eu falei. Porque ele tem uma natureza que não é matéria grosseira, mas consegue dialogar com a matéria grosseira. E também consegue dialogar com o espírito. Por isso, semimaterial. E a resposta dos espíritos? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então veja que agora ele está colocando de onde nasce esse perispírito, né? De onde vem esse envoltório que está em torno desse espírito, o perispírito. Então, quando falar envoltório semimaterial ou perispírito, é a mesma coisa. E aí os espíritos dizem que é do fluido universal de cada globo, que não é idêntico em todos os mundos. Então a gente vai descobrir que há para o espiritismo um elemento universal que dá origem a todos os tipos de matéria, que Kardec vai chamar de fluido cósmico universal, ou seja, por que o termo fluido? Porque a gente não sabe a natureza dele, então ele é um princípio da doutrina espírita,
É algo que está presente no universo e dá origem a todos os tipos de matéria. Então, essa matéria primitiva que a ciência acadêmica busca, os espíritos vão dizer que ela existe. Evidentemente que as ciências ainda não chegaram nessa matéria. Como a ciência não chegou nessa matéria, ou seja, não há um conhecimento da natureza dela, por isso Kardec chama de fluido, porque fluido é como se fosse um termo coringa, né? É um termo que eu uso para definir uma coisa que eu não tenho noção da natureza dela. Eu só conheço algumas características dela. Então há um elemento material primitivo no universo que ele dá origem tanto para esse perispírito, que é semimaterial, ou seja, uma matéria mais sutil, que dialoga com o ser inteligente, como a matéria grosseira, essa que nos rodeia e as ciências acadêmicas estudam. Que a gente chama de matéria propriamente dita ou matéria grosseira. Só que esse fluido universal, ele é modificado de mundo para mundo. Ele é o elemento primitivo, mas ele se modifica de mundo para mundo. E a gente vai ver depois que a modificação desse fluido se dá pelos pensamentos dos seres inteligentes, que são os espíritos. Os espíritos, ao tomar contato com esse fluido universal, através do seu pensamento e da sua vontade, ele modifica as qualidades desse fluido com o seu pensamento. Então vejam que é uma matéria tão sutil que ela atende e responde ao pensamento no seu estado mais primitivo. E como eu tenho em cada mundo um conjunto de espíritos, esses espíritos estão influenciando a qualidade desse fluido. E o espírito, quando ele vem para esse mundo, esse envoltório que está em torno dele é formado por esse fluido que não é homogêneo de mundo para mundo. Então, o nosso mundo tem, como todo o universo, tem um fluido universal. Mas ele está modificado pelo conjunto de espíritos que aqui habitam, que aqui passam. E quando eu estou nesse meio, o meu perispírito é formado desse fluido, desse meio. Quando eu troco de mundo, eu também troco de perispírito, porque é o mesmo fluido. Sempre o mesmo fluido, mas como eu troquei de ambiente, eu tenho outras inteligências. Automaticamente eu vou formando o meu perispírito daquele meio onde eu me encontro. E aqui ele deixa uma informação muito interessante, que o espírito então muda o perispírito dele, já que, claro, ele muda de ambiente, aquele fluido que está em torno dele também muda. E se ele muda de perispírito, a gente não pode ter nenhuma característica do espírito no perispírito. Porque se fosse o perispírito que tivesse alguma característica do espírito, ao mudar de perispírito, o espírito perderia essas características, essas qualidades. Por isso que para Kardec, para a lógica, o perispírito é um fluido semimaterial em torno do espírito, que ele muda conforme o meio onde ele se encontra. Não há características no perispírito de pensamento, inteligência, vontade, memória. Isso está tudo no espírito. Porque se não tivesse no espírito, quando ele mudasse de perispírito, ele perderia. Se a gente tivesse, por exemplo, memória no perispírito, ao mudar de mundo, a gente deixaria, então, as nossas memórias e perderia a memória, porque trocou de perispírito. Então, isso é contraditório. Por isso que na doutrina em Kardec, todas as qualidades da alma estão na alma. Claro que essa alma dá qualidades aos fluidos do perispírito. Mas é a alma que é a causa,
Não está no perispírito as características. Tanto que ele muda de perispírito e não perde essas características, porque a alma em si, lembra, ela é imaterial, ou seja, ela não perde pedaço, ela não se deteriora, ela não regride, ela não se corrompe. Então vejam que interessante, porque já para passar para o Lauro, as pessoas dizem, mas são poucas questões sobre o perispírito no livro dos espíritos. Sim, é porque Kardec consegue, em 3 questões, apresentar toda a ideia geral do perispírito. Daquilo que é possível entender. Como a gente teve o movimento espírita e espíritos do movimento espírita que não entenderam isso, eles foram acrescentando mais teorias sobre o perispírito. Aí parece que Kardec tem pouca coisa e outros espíritos complementaram, mas não. É por sabedoria que Kardec tratou apenas essas questões aqui. Porque o que os outros espíritos trouxeram depois trazem teorias contraditórias ou que eu não tenho como controlar e como comprovar. Então a sabedoria de Kardec é ter tratado como ele tratou aqui. Não é que falta algo em Kardec. Passo para o Lauro. Bom, acho que ficou bem claro o que foi respondido pelos espíritos, que, né, mudando de um mundo para outro, ele muda de perispírito, uma vez que esses fluidos, né, o mundo onde ele vai habitar, os fluidos que vão compor o seu perispírito é inerente àquele mundo. Michel, a ideia central é, certa feita, eu não ouvi, mas me contaram, e quem me contou é uma pessoa séria, que é a minha irmã, a Lucimar, que você conhece. Uma determinada senhora, quando a Lucimar levantou essa questão de que no perispírito nada fica armazenado, não tem nada de chip, nada de fica ali no perispírito, quando ela levanta a teoria de que, então, mudando de um mundo para outro, como você bem colocou, o espírito perderia tudo, uma vez que ele deixa, por assim dizer, aqueles fluidos que compunham o seu perispírito naquele mundo, para ir para um mundo mais elevado, por exemplo, então tudo que ele conquistou, que estava gravado no perispírito, se perdeu. Bom, aí essa senhora, como nunca falta argumento para nada, né, e irracional, ela disse assim, não, mas os espíritos ensinam que é só uma parte do perispírito que muda. Aquela parte onde ficou armazenadas as informações, aquela lá fica. Né? Então, se tivesse lido essa questão no qual nós estamos analisando aqui, que é a questão 94, né, não ficaria, não teria esse tipo de argumento, raciocinaria um pouco mais. O que eu tenho para acrescentar, né, ou para tentar aqui acrescentar no que você disse eu gosto de usar esse exemplo. Então, vamos imaginar uma baleia que ela está em águas geladas, agora ela vai trafegar, ela vai nadar, né, vai mergulhar para águas mais quentes, para a procriação, aquela coisa toda. Em torno dela, ela estando no fundo do oceano, está água gelada. Uma vez que ela ela vai mudando para locais de água mais quente, não tem uma parcela de água quente, é água quente. De água gelada, é água quente. Então, usando esse exemplo bobo, a gente deveria raciocinar mais quando vai fazer esse tipo de afirmação que essa senhora, né, esse tipo de argumento que essa senhora tentou ali com a Lucimar. Michel. É interessante porque a pessoa, ela tenta criar uma espécie de explicação para justificar a tese de que tem memória no perispírito. O que ela não percebe é que, primeiro, quando ela afirma isso, ela tem que mostrar da onde ela tirou, né, essa noção de que é uma parte só do perispírito que muda. Esse é o primeiro ponto. Ela teria que mostrar a fonte, quem é que deu essa informação. E depois ela não percebe que se eu digo que só uma parte do perispírito que muda, eu estou dizendo então que o perispírito tem partes. E para eu dizer que algo tem partes, eu tenho que conhecer então a estrutura e a natureza dessa coisa. Então ela tem que apresentar a teoria da natureza que justifica o perispírito ter partes. E ela tem que ainda explicar
por que que uma parte mudaria e outra não. Então ela não percebe com isso uma coisa que Kardec já sabia, e os epistemólogos, aqueles que fazem ciência, sabem, é que a teoria de que tudo que é da alma está na alma é muito mais simples, explica de uma maneira muito mais simples a questão. Olha, tudo que é da alma, que é qualidade da alma, está na alma. Quando o espírito muda de mundo, ele muda totalmente de perispírito. Ponto. Resolvido. Eu não preciso ficar criando mais 15 teorias para manter uma outra. Isso em epistemologia significa que é uma teoria mais frágil. Quando eu preciso, para justificar um ponto, criar vários adendos que ela teria que explicar se ela está afirmando isso. Então é isso que essas pessoas não percebem. As pessoas que tentaram dividir o perispírito em partes, elas esqueceram de explicar isso. Como que você sabe que tem partes? Porque só porque alguém disse que tem, isso não é argumento, eu tenho que explicar. Qual é a experiência, qual é o argumento, como é que eu fundamento as partes? Como é que eu diferencio uma parte da outra? Qual é a natureza? Porque se são partes diferentes, quais são as características? E não adianta alguém simplesmente afirmar, porque óbvio que a gente sabe que muitos afirmam isso, mas o problema não é afirmar. Esse foi um vício que tomou conta do movimento espírita no século XX. No século XX, qualquer espírito chegava e dizia qualquer coisa. E só porque o espírito falou, as pessoas adotavam. Mas afirmar, eu posso afirmar qualquer coisa. O problema não é afirmar, o problema é justificar a minha afirmativa. Que aí eu preciso de experiência, preciso de argumentação, preciso de base. Então, todas as pessoas que colocaram partes no perispírito, elas começam a entrar em contradição, porque elas não sabem, elas dizem que há diferenças, mas elas não sabem justificar por que há essas diferenças. Kardec não. Kardec foi muito mais coerente. Kardec diz o seguinte: não sabemos a natureza do perispírito, a gente só sabe que ele não possui qualidades da alma, porque elas estão na alma, e o espírito troca de perispírito, ponto. Então, ou seja, ele falou mais simples porque ele tinha poucos elementos para tratar do perispírito. Porque como isso é uma espécie de matéria, veja, se os espíritos estão me dizendo que há um tipo de matéria, e as ciências que estudam a matéria não tem instrumentos para estudar essa matéria, eu não posso ficar inventando. Eu não posso ficar inventando teoria, porque eu não tenho como experimentar essa matéria. Por isso que Kardec pega noções simples e lógicas que não se contradigam. Então ele vai criando ali com os espíritos e observando uma teoria. Olha, há uma matéria primitiva, essa matéria vai se modificando conforme aí o conjunto de espíritos. O espírito, para poder atuar na matéria daquele mundo, precisa do perispírito daquele mundo, senão ele não conseguiria atuar naquela matéria. Então veja como são coisas simples e coerentes. Se eu chegasse a trocar, se fosse possível eu trocar de mundo e não trocar de perispírito, imagina que eu trocasse de mundo e ficasse com o perispírito desse mundo. Veja que eu não conseguiria atuar naquela matéria de lá, né? Porque é um outro tipo de matéria com outras características. Então veja como é coerente a ideia da troca do perispírito. Da mesma maneira é coerente porque como é um fluido em torno do espírito, é o exemplo que tu deu. Se eu me movimento dentro desse fluido que eu estou mergulhado, automaticamente, se eu troquei de ambiente, eu troquei de fluido, ou seja, eu troquei de perispírito. Vejam que as noções simples que Kardec dá não se contradizem, e eu não preciso criar uma outra teoria para explicar, ela é lógica. Então é por isso que a gente fica com ele. Quando alguém vem e apresenta uma vírgula, um ponto, nova linha, travessão, e tenta colocar mais explicações, a gente tem que prestar atenção, tá? Mas essas explicações que esse espírito tá dando, elas explicam ou ele só afirma? Porque afirmar, é o exemplo do André Luiz. O que faz o André Luiz? Ele começa a narrar. Ele narra. E aí ele vai falando. E ninguém para e diz o seguinte, ó,
Nós vamos submeter o André Luiz a uma série de perguntas para ele explicar o que ele está narrando. Não, as pessoas simplesmente aceitaram o que ele falou e tomaram como verdade, mas isso não é científico, não é lógico, não é racional. Então, esse é o problema. As pessoas vão pelo que alguém afirmou e não pela justificativa, pela explicação que a pessoa dá. Aí cada um vem e coloca uma coisa. Aí veio um e disse que o perispírito tem 7 corpos, outro diz que tem 12, outro diz que tem 13. Aí cada um dá uns... Mas nenhum explica por que tem partes, como é que se chegou a isso. Aí veio o pessoal dos chakras, né? Não, tem uma parte aqui, daí tem uma parte aqui, daí tem uma parte ali. Não, tudo bem. É uma afirmação, mas o problema não é afirmar. Agora você me explica a diferença de um para o outro. E não adianta criar diferença. Porque claro que se você perguntar, eles vão explicar a diferença. Mas bom, mas qual é a base empírica disso? Baseada em qual fenômeno? Baseada em qual teoria? Qual a experimentação que foi feita para você averiguar que essa explicação é verdadeira? Veja que Kardec, ao estudando o perispírito ao longo da obra, se você pegar a noção que ele dá aqui de perispírito e ler lá na Gênese, 10 anos depois, é sempre uma coerência. Cada ponto que ele coloca na explicação do perispírito não entra em contradição com os outros pontos. Então isso é uma teoria boa. E ele sempre apresenta os fenômenos dos quais ele se baseou, porque ele usa a lógica, o controle da ciência e os fatos. Ele vai dizer, eu não inventei o perispírito. Eu observei os fatos e fui deduzindo com a razão o que era esse elemento, ou o que ele não poderia ser. E ele usa como adendo o controle da ciência. Isso é uma coisa bem interessante. Isso é uma coisa bem profunda na teoria espírita, mas quando você vai ler lá na Gênese como é que a teoria espírita ela é feita, um dos elementos de controle da teoria espírita é o Kardec chama de controle das ciências. Por exemplo, se o espírito me dá uma informação, os espíritos vêm e dão um ensinamento. Eu uso as ciências do mundo como controle. Então a gente vai ver em vários momentos Kardec criando analogias para usar o controle das ciências do mundo para controlar o ensinamento espírita. O perispírito é um deles. Quando Kardec vai explicar que, por exemplo, algumas das perguntas que surgiram com a noção do perispírito era a seguinte: bom, mas como que algo semimaterial, de matéria sutil, consegue atuar na matéria grosseira? Essa é uma pergunta interessante. E aí Kardec faz o quê? Como é que Kardec usa o controle da ciência? Ele pega como analogia elementos sutis estudados pelas ciências acadêmicas que causam efeitos na matéria grosseira. Então Kardec usa o exemplo dos gases, do ar, da eletricidade. Olha, são bons exemplos. O que ele está querendo mostrar? A eletricidade é uma coisa extremamente sutil, mas como diz Kardec, é capaz de atuar na matéria grosseira e causar um dano enorme. Como ele dá o exemplo, um raio numa árvore. Racha a árvore no meio. Mata um animal no campo. O que ele está fazendo? Ele está mostrando que algo que é mais sutil pode, em condições especiais, atuar numa matéria mais grosseira. Então, o que ele está fazendo? Usando o controle da ciência. É racional isso nas ciências acadêmicas? É. Então, é racional na teoria espírita que eu tenha um fluido que é de natureza mais sutil e que em condições especiais ele consiga atuar na matéria. Veja, ele usou o controle da ciência, não entrou em contradição, porque se é possível numa, é possível na outra, logicamente falando.
Então vejam a sofisticação que Kardec usava para ir construindo a teoria dele. E aí ele dava um exemplo de algum fenômeno. Ele narra. Por isso que a gente vai ver nos livros de Kardec, além disso que eu estou colocando aqui, que é a parte racional, filosófica, lógica, ele dá também os fenômenos. Aí você tem a descrição de todos os tipos de fenômeno que ele estudou, presenciou e teve contato, para também justificar aquela teoria racional. Então eu tenho uma teoria racional muito bem construída e os fenômenos apresentados. Pronto, eu tenho uma excelente teoria científica. O que vai fazer o povo pós-Kardec que quer acrescentar coisas no perispírito? Não tem nem lógica, é contraditório e não tem os fatos. É por isso que eu não posso acrescentar elas à teoria de Kardec ou dizer que elas superaram Kardec. Percebe? Lauro. Muito bom. Bom, a Irleia, ela diz assim, né? Como por analogia, o camaleão que muda sua pele conforme o habitat, certo? Bom, antes de passar para o Michel, eu acredito que essa analogia ela não é boa. Por quê, Irleia? Nós estamos falando do espírito que está num determinado mundo. Então, vamos imaginar um mundo inferior. Agora ele vai para um mundo superior, um mundo mais elevado, onde ele, né, naturalmente, ao se transportar para esse mundo, naturalmente ele muda a qualidade dos fluidos, porque ele vai compor em torno de si, né, o que chama perispírito, fluidos daquele ambiente no qual ele vai estar. O camaleão, se a gente usar esse exemplo aqui, isso não ocorre com o camaleão. Ele está na natureza, uma hora ele se sente ameaçado, ele vai usar os recursos que tem para tentar se esconder, ora ele quer caçar, ele quer se alimentar, ele usa os mesmos recursos para a sua presa. Mas veja que ele está no mesmo ambiente, ele não mudou. Talvez isso traria, as pessoas pensariam assim, então o espírito pode estar no mesmo ambiente, então seja na Terra, e mudar o seu perispírito conforme a necessidade. Eu vejo dessa forma. Mas, Michel, passo para você. É que tudo depende, quando a gente está no campo da analogia, depende de quais os limites que a pessoa vai dar para a analogia. Então a analogia ela é interessante porque ela dá uma ideia, mas ela tem que ter um limite. Porque a analogia serve justamente para a gente ter uma ideia daquela coisa que visivelmente a gente não tem noção. Por exemplo, a gente não tem noção com os nossos sentidos e os nossos aparelhos de um espírito trocando de perispírito. Então a gente tem uma descrição dos espíritos, como eles estão fazendo aqui, baseada numa coerência lógica que a gente apresentou. O fenômeno em si a gente não presencia. Então, se ela usar essa analogia, Lauro, dentro do limite de que mudou o ambiente, mudou a cor, ou mudou ali o objeto, ela está usando o objeto, mesmo que seja no mesmo ambiente, ela está usando como analogia assim, mudou a cor da onde está o camaleão, mudou a cor dele. Se ela usar nesse limite, não vejo nenhum problema lógico, desde que entenda esse adendo que tu colocou. Eu aprendi com o Cosme uma frase muito interessante. A analogia, ela serve para realçar semelhanças, mas ela esconde as diferenças. Então, o que a gente tem que ter em mente? O perispírito muda conforme o mundo. O espírito troca de perispírito conforme o mundo. Por isso que eles usam a analogia da roupa, como a gente troca de roupa. Mas é uma analogia. Por que é uma analogia? Veja de novo os limites da analogia. Por que eu não posso levar ao pé da letra e entender como uma roupa? Porque a roupa, quando eu troco, entre uma roupa e outra, há o período que eu estou nu.
O espírito nunca fica nu, no sentido que tem um momento que ele fica sem perispírito, né? Durante a troca do perispírito, ele fica sem. Percebe? Ele sempre vai ter o perispírito. O exemplo do animal dentro da água que o Lauro deu é bom por causa disso. Porque o animal nunca sai de dentro da água, mas ele muda de local, de profundidade de onde está essa água. Então, são analogias para a gente tentar, mas o básico é a gente entender, o espírito muda de perispírito. Claro que a gente vai ver agora na 95 que o espírito pode mudar também a forma. Aí ele não está mudando a natureza do seu perispírito, está mudando a forma. Aí ele, dentro do mesmo ambiente, do mesmo mundo, ele muda a forma. Talvez essa analogia do camaleão que a Ileia deu sirva mais para esse exemplo. O espírito pode, estando no mesmo mundo, então a natureza do perispírito é a mesma, mas ele pode mudar a forma do perispírito. Então eu tenho duas mudanças no perispírito. Uma quando eu troco de perispírito indo para outro mundo, então eu mudei a natureza dele. Eu tenho um fluido com uma outra qualidade. Ou dentro do próprio mundo o espírito dá formas diferentes para o perispírito, conforme a vontade e o pensamento dele. Talvez essa analogia seja melhor, a do camaleão, para esse exemplo da 95. Que nem o Lauro falou, eu estou no mesmo ambiente e tenho mudanças dentro do mesmo ambiente. Aí fica melhor. Mas entendendo a questão da mudança. Então eu tenho dois tipos de mudança. Quando eu troco de perispírito, trocando de mundo, e quando dentro do próprio mundo eu continuo com o mesmo perispírito, mas muda a forma dele conforme minha vontade. São esses os tipos que a gente vai ver na próxima questão. Mas enquanto isso eu devolvo para o Lauro. Não, beleza. É porque a Ileia, né, ela diz o seguinte, olha, nessa analogia que ela deu, né, ela diz que é apenas uma ideia. Assim como o camaleão, ou, como ela usou como analogia, ele continua sendo camaleão, isso que eu quis dizer, o espírito continua o mesmo. Sim, né, as qualidades, aí, Léa, agora eu entendi bem, as qualidades estão na alma, no ser pensante, no espírito. Todas as qualidades, todas o intelecto, moral, aí, né, ficou bacana. Por isso que, né, às vezes a gente precisa se entendendo quanto o que vai dizendo. Muito bom. Michel, talvez você queira aí mais alguma comentário em cima disso? Mas é isso, quando ela deu a referência, veja como é que é a analogia, quando ela deu a referência do que ela estava querendo dizer, ficou claro. Se eu comparo com a essência do camaleão, aí a analogia fica perfeita. Ele continua sendo camaleão, ele só mudou ali a questão exterior, né? É sempre isso. Sempre quando a gente for discutir analogias, eu só tenho que tentar ser claro nos elementos que eu estou usando na analogia ali. Mas lembrando que são analogias que servem para a gente entender a racionalidade do processo. Entender que faz sentido. Agora, como é, no sentido de imaginar e ver, nós encarnados não sabemos. Evidentemente que quando a gente sair do corpo, e a gente já deve ter mudado de mundo muitas vezes, aí a gente vai lembrar como é que é esse processo. Mas enquanto a gente não tem, a gente faz isso mesmo. Kardec vai dizer, ele usou os limites da analogia. Que é aquilo até onde a razão pode controlar. Quando sai do limite da razão, você para com a analogia. Porque aí, senão, você vai tatear um terreno que você não está vendo e aí você não sabe. É melhor se abster de dizer algo do que tentar dizer algo. Por exemplo, a fronteira que o André Luiz ultrapassou. O André Luiz, ele tenta fazer descrições do mundo espiritual que não são possíveis. E aí ele usa a linguagem nossa e ele deixa muito parecido com o nosso mundo material. E aí não pode ser, porque aí eu tenho contradições. Então esses são os pontos que a gente sempre tem que ter em vista. Não sei se tem mais uma questão, se o Lauro quer falar mais alguma coisa, não, eu leio a próxima questão já. Não, posso ficar tranquilo. Tá. Aí a questão 94A, Kardec, ainda continuando sobre essa questão da troca, né, diz assim:
Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, olha que interessante. Então, se o espírito superior, para poder perceber o nosso mundo, a interagir com o nosso mundo, ele precisa adaptar o perispírito dele com os fluidos do nosso mundo. E olha que coisa coerente, porque se ele não faz isso, ele não consegue nem perceber o nosso mundo. Então é uma coisa que a gente não para pensar. Os espíritos no mundo espiritual, que tem categorias de evolução diferentes, eles nem se enxergam, nem se ouvem, não se percebem. Porque eles estão com matérias em volta deles, ou semimatéria, ou perispírito, diferentes. Para poder haver o diálogo, eles têm que se servir da mesma natureza de perispírito. Então, por exemplo, Jesus, quando esteve entre nós, teve que tomar um perispírito mais grosseiro. Mas ele não regrediu enquanto espírito. Por quê? Justamente, olha a coerência. Porque ele trocou de perispírito. Enquanto espírito, ele continuou sendo puro. Por isso que as qualidades têm que estar na alma. Porque se as qualidades não estivessem na alma, Jesus, ao ter um perispírito semelhante ao nosso, deixaria de ser espírito puro? Ia regredir? Olha a coerência doutrinária em Kardec. Então a gente já aprende isso. Para trocar de mundo e para poder haver diálogo, percepção, interação, os espíritos têm que tomar aí da mesma natureza do perispírito. É por isso que não vai ser necessário. Olha que como pequenas questões elas se desdobram. Por isso que a gente não vai precisar ter lugares no mundo espiritual determinados e circunscritos. Por quê? Porque eu posso ter espíritos habitando ali o mesmo lugar, mas como eles estão com outro tipo de matéria atuando sobre eles, ou servindo de intermediário, eles podem viver ali no mesmo local e nem se perceberem. Usando novamente uma analogia, como a gente vive em meio ao mundo microscópico, a gente vive em meio a ondas, a gente não está percebendo nada disso. Porque as nossas percepções sensoriais são dentro daquele campo que o nosso corpo é formado para perceber. É a mesma coisa os espíritos. Jesus pode, como espírito puro, passar pelo nosso mundo e não ser afetado, nem perceber esse mundo. E a gente nem perceber ele. Então por isso que não precisa ter um lugar de punição para os espíritos sofredores e um local distante para os espíritos superiores. Não precisa. A questão do local no mundo espiritual não tem esse problema. Por quê? Porque se eu tiver ali, usando de novo analogias, né? Sintonias diferentes, eles estão no mesmo local, mas não estão se percebendo e nem se interferindo um no outro. Então nota que pequenas frases nessas questões, elas já deixam muito claras o que pode e o que não pode, né? Eu costumo dizer, é tão impressionante que essas 3 questõezinhas aqui colocam toda a obra do André Luiz no lixo. Porque toda a lógica que o André Luiz vai formar é a partir de uma noção equivocada de perispírito. Se eu tiro a noção equivocada de perispírito do André Luiz, eu não tenho obra do André Luiz. Porque ela é assentada numa ideia que, uma vez que eu demonstro falsa, toda a ideia vai para o lixo. Então bastaria que a gente tivesse aplicado ao André Luiz questões sobre perispírito, que ele não teria nenhum livro. Quanto mais os 7, 9, agora eu não lembro exato quantos ele escreveu. Veja a importância da gente entender a base lógica de um princípio. Se o movimento espírita entendesse melhor o perispírito em Kardec, toda uma literatura que deixou muita editora milionária no século XX, não existiria. Porque a gente diria, mas ele está dizendo isso, mas isso pressupõe que o perispírito tenha órgão. Não tem, como a gente vai ver depois.
Aliás, nós já vamos ver agora, no 95, eu já consigo extrair essa lógica, mas antes eu passo para o Lauro. Não, é só fazer referência a uma explicação que numa determinada obra, não me pergunte em qual, porque eu não sei, mas também aquele que me disseram, né, que Jesus se preparou para encarnar na Terra, levou 1000 anos, olha só, pessoal, vocês talvez até saibam melhor que eu, salvo engano, 1000 anos para preparar o seu perispírito. Mais uma vez, contrariando toda a teoria espírita referente ao perispírito, que vai dizer que o espírito muda, né, ao mudar de mundo, muda como nós mudamos de roupa, ou seja, imediatamente, automaticamente, essa ideia aí de 1000 anos aí, Michel. É muito bom. De novo, a pessoa que afirma isso, ela não percebe a contradição que ela entra. É engraçado que essas falas sobre Jesus, o que as pessoas querem com essas falas sobre Jesus? Elas querem dar uma informação bombástica no sentido de tentar mostrar, nossa, olha o que Jesus passou para estar conosco. Aí a pessoa então inventa esse tipo de coisa para parecer que dá mais mérito ainda para o Cristo ele ter vindo para a Terra. O que a pessoa não percebe é que não precisa isso para demonstrar a grandiosidade do Cristo. E quando ela fala isso, na verdade, ela diminui e se contradiz. Por quê? Primeiro, o Lauro deu o primeiro exemplo que a gente viu aqui. O espírito troca de perispírito como a gente troca de roupa. Então é algo simples. E outra coisa que a pessoa que diz que Jesus precisou se preparar por 1000 anos para encarnar no nosso planeta, ela não percebe que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente entrar na escala espírita, que o espírito puro domina a matéria. Domina a matéria. Então eu não posso botar dificuldade nenhuma para o espírito puro. Porque imagina, eu estou colocando dificuldade para um espírito que é puro, ele domina a matéria, ele faz o que ele quer com a matéria. Então por que ele teria que, imagina, ele teria que ter uma espécie de trabalho para adaptar o perispírito? Pô, mas não é espírito puro? Então quer dizer que o espírito puro tem trabalho com a matéria, mas a escala espírita vai dizer que o espírito puro domina, porque ele não tem influência nenhuma da matéria. Então a pessoa não percebe as contradições. Essa é a mesma lógica do povo, aquele que diz que Jesus veio para a Terra de nave. É a mesma. A pessoa não percebe que se eu preciso colocar um meio de transporte para Jesus que não seja a sua própria vontade, então ele não é espírito puro. Porque por que a gente precisa de meio de transporte? O meio de transporte existe para que supra a nossa deficiência de locomoção. Por que a gente anda de bicicleta, carro, avião? Porque a pé é mais demorado, é mais cansativo. Então, para suprir a deficiência da nossa limitação física, a gente desenvolve meios de transporte. Por isso que a gente tem um avião. Alguém consegue ir nadando para a Europa? Alguém consegue ir de canoa, remando para a Europa? Então, essas limitações fazem com que eu desenvolva meios de transporte. Porque há uma insuficiência em mim. Mas Jesus é espírito puro, ele não pode ter insuficiência nenhuma. Então não faz sentido ele ter nave. Tô pegando um exemplo aí, talvez quem esteja nos ouvindo não saiba, mas há determinados espiritualistas que dizem que Jesus veio para a Terra de nave. Mas então Jesus não consegue se locomover no universo? Mas ele é espírito puro. Então veja mais uma vez a coerência em Kardec, a lógica, a simplicidade. E quando eu adoto essas teorias malucas, a série de problemas que eu começo a criar e contradições que eu não consigo resolver. Kardec não foi por esse caminho. E o povo acha que essa gente maluca evoluiu Kardec. Olha a ingenuidade, né? Porque ela não consegue entender minimamente ali a racionalidade, as bases, a lógica, a coerência. Então é muito importante entender
essas questões para que a gente não aplique. Quando o espírito chega e nos dá uma informação, e a gente tem a base em Kardec, a gente já sabe dizer, olha, esse espírito está equivocado, por isso. Lauro. E se ele levar, esquecendo quando faz essa afirmação, né, de Jesus ele levar esse tempão se preparando, mais uma teoria, né, mais um princípio que é o espírito pela sua vontade se transporta com a velocidade do pensamento. Quanto mais o espírito é purificado, muito maior, claro, né, as suas qualidades aí, então isso não há obstáculo para ele. Então veja que tem mais esse problema aí também, né, para se resolver. Tá. O Luciano está dizendo que vai assistir do início depois. Beleza, Luciano. Luciano, mas fique à vontade para participar aí, viu? Qualquer dúvida, qualquer comentário, fique à vontade. Vamos então para a última questão sobre o assunto perispírito, que é outra questão muito, muito importante, né? A questão 95, ele diz: um envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? É impressionante o nível da qualidade das perguntas de Kardec, é sempre impressionante. Vamos para a resposta. Sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que esse vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Esse item 95 é impressionante pela capacidade de Kardec usar as palavras corretas. Porque ele usa, eu tava até acompanhando aqui pelo Kardecpedia o francês, e tá certinho. Ele usa os termos corretos. Ó, prestem atenção. O envoltório semimaterial, de novo, a gente já sabe que isso é o perispírito. Tem forma determinada? Então ele quer saber se tem uma forma determinada, ou seja, ela é única. E depois ele usa, em vez do verbo ter, ele usa e pode ser perceptível. Ele não diz e é perceptível. Porque, evidentemente, Kardec é uma pessoa inteligente e não precisa nem de muita inteligência para perceber que é evidente que os espíritos não são perceptíveis para nós naturalmente. Basta que a gente olhe agora aí, cada um olhe para sua volta. Quem é que está vendo espírito? Então, se ao natural, e na grande maioria dos casos, a gente não vê os espíritos, então é evidente que eles não são perceptíveis. Isso é um fato simples de se comprovar. Mas a pergunta é se pode ser perceptível. E ele quer saber também se tem uma forma determinada. E aí os espíritos dizem que tem a forma que o espírito queira. Olha que interessante. Então a forma depende do querer, da vontade do espírito. Então ela não é fixa, determinada. Ela fica naquela forma enquanto o espírito quer. Então ela é determinada, sim, mas pela vontade do espírito. Mas a vontade do espírito pode mudar. E olha que interessante, ele fala a forma. É a forma. Muito cuidado, prestemos atenção no que Kardec está dizendo. O espírito dá a forma que ele quer ao seu perispírito. Mas é forma.
Ele não se identifica com a forma. Muito cuidado. É um exemplo que, em nome da justiça aqui, né, a gente tem que citar quem foi que tratou disso pela primeira vez, que foi o Cosme Massi. Mas hoje a gente sabe vendo isso em Kardec. Quando o espírito se apresenta, ele tem a forma, mas não é que o espírito, por exemplo, eu desencarno e vou aparecer para o Lauro. O Lauro vai me ver com essa aparência aqui. Para quê? Para ele poder me reconhecer que é o Michel. Mas isso significa que eu tenha cabelo, olho, nariz, boca, orelha, mão, braço, perna. É forma. Olha a sabedoria de Kardec. Ela muda e é forma. Imagina se o espírito, ao mudar de aparência, ele adquirisse as características daquela coisa que ele se transformou. A gente teria uma retrogradação do espírito. Imagina que o espírito apareça na forma de um animal. Aí ele vai deixar de pensar, de ser racional, de ser... vai perder as características de tudo que ele conquistou? Não, ele continua sendo lúcido, racional. Ele só tá na forma, ele não vai se comportar como um bicho. Aí a gente vai ver na obra do André Luiz os ovoides, os espíritos que vão perder a forma. Olha como não faz nenhum sentido. Porque é só forma, o espírito continua pensando, entendendo as coisas, consciente, ele não perde a sua individualidade. E ele não tem órgãos, porque é forma, não é que eu apareço com essa forma, e se alguém tapar os meus olhos eu não enxergo, não, é só forma, não tem função. É como boneco, né? Se eu pego um boneco, como agora tá na moda, né, esses bonecos aí, realistas, mas não é de verdade, né? É uma forma. Ou alguém acha que o boneco tem olho de verdade só porque a forma tá cada vez mais sofisticada, mas por mais parecido que seja, não é um órgão. É só forma. Então lembra, e aqui ele fala o espírito geral, né? Lembra que a gente comenta? Não adianta vir dizer, não, mas é que os superiores, os inferiores... Não, quando é para todos, Kardec deixa claro que é para todos. Ele não especificou aqui. O espírito... A forma que o espírito queira. A forma. Porque não tem função. O espírito aparece com objetos, aparece deformado, aparece sem cabeça, aparece na forma de animal, em forma de árvore. Mas é só forma. Porque ele sempre continua sendo espírito, ser inteligente, que não perde aquilo que adquiriu. Isso é muito importante. Porque, de novo, na obra que veio pós-Kardec, eles deram função para a forma. Então, André Luiz tinha um problema intestinal e tinha um intestino do perispírito. Por isso que ele teve que ir para um hospital no mundo espiritual, mas não tem intestino, porque o perispírito não tem órgãos. Só tem a forma do corpo. Aquilo que o espírito faz no seu corpo não vai danificar o perispírito, porque é só forma. Por isso que aquela doença que a pessoa tinha enquanto encarnada, ela morre, ela pode aparecer para alguém com um aspecto da doença, mas não é que ela esteja doente do perispírito, porque a doença do corpo passou para os órgãos do perispírito. Não! E é por isso que não tem como ele passar a doença para o próximo corpo que ele vai encarnar, porque não tem órgão para passar a doença. É só a forma que ele usa para chamar atenção, para ser reconhecido. O espírito aparece com um cachimbo lá, que Kardec vai falar no Livro dos Médiuns. Mas o espírito tem um lugar que ele comprou um cachimbo no mundo espiritual, então tem loja, tem produção. Não, é só a forma que ele queria chamar a atenção de quem estava vendo ele. O espírito não fuma, não tem pulmão, não tem cachimbo, não precisa de objetos. É a forma que a gente levou pós-Kardec na literatura ao pé da letra, né? E por fim, olha ele botando como possibilidade, tomar forma visível.
mesmo palpável. Forma, de novo, a palavra forma. Ele vai usar durante toda a obra o conceito de forma e aparência. Por quê? Porque não é algo real, necessário, que o espírito precise ter para existir no mundo dos espíritos. Então o espírito pode aparecer para mim, se tornar visível, pode, em condições especiais, que ele vai estudar depois no livro dos médiuns. E aquilo que eu estou enxergando é uma forma. Eu não poderia, por exemplo, dar um tiro o espírito apareceu para mim e eu dou um tiro, uma facada, eu pego um pedaço dele. Não, que é forma. Que pode se tornar visível. E até palpável. Eu sinto mãos, eu sinto o abraço, eu sinto até o calor, eu sinto tudo, mas é forma que o espírito tomou só para aquele fenômeno se tornar marcante para quem está participando. Mas não é que o espírito tenha braço, tenha veias, tenha calor, tenha músculos. É sempre forma. Não tem órgãos no perispírito, não tem braço no mundo espiritual para o espírito, não tem cadeira para o espírito sentar. Agora que eu estou relendo o Nosso Lar pela 10ª vez, que eu não aguento mais, mas eu estou lendo por causa do projeto. Aí tem vários momentos que o André Luiz está passeando por Nosso Lar e ele diz assim: e aí eu e o Lísias paramos para sentar e conversar. Para que espírito ia precisar sentar? A gente lê essas coisas e não reflete, né? Por que o espírito ia precisar sentar no mundo espiritual de cadeira? O espírito não cansa. O que cansa é o corpo. Ele só tem a forma. Isso é muito importante, Laura. Sim, você citou aí o livro dos médiuns, né, o Laboratório do Mundo Invisível, para quem queira desenvolver essa questão 95 aqui, esse item 95, estude lá o capítulo que nós citamos aqui, Laboratório do Mundo Invisível, que a gente vai ver, né, muito bem desenvolvido quando Kardec vai falar sobre os objetos, as vestimentas, os acessórios. Ele vai dizer que o espírito, ele não é caolho, ele não é maneta, ele não é corcunda, ele vai deixar bem claro, os espíritos vão usar, sempre quando ele vai responder a Kardec, a aparência. Na aparência, como o Michel lembrou bem, está lá no livro dos médiuns, não tem nada de real. É uma aparência. E aí, Michel, outro ponto também, né, que quem estudar Kardec vai entender sobre as criações fluídicas, né? O próprio Kardec vai perguntar se havia no mundo espiritual objetos correspondentes aos da Terra, né? Então, levantava-se, eu acho que pensou que poderia existir essa possibilidade, né? Mas chega-se, através da resposta dos espíritos, à conclusão de que não, né? Que nada mais é que pela vontade do espírito, ele forma, ele cria-se, eu acho que eu posso, a palavra cria dá uma ideia estranha, mas vamos lá, ele cria o objeto que ele queira, que é uma forma, uma aparência, nada mais que isso. Então é importante, né, quem ouvir falar em órgãos do perispírito, espírito que se apresentou sem o braço, então no mundo espiritual ele é decapitado ou ele tem alguma deformidade, então ele vai encarnar novamente com aquela deformidade. Quem estudar Kardec direitinho vai ver o quanto de loucura, de besteira que tem nessas afirmações. Michel. É isso aí. O que a gente vai ver no livro dos médiuns é um desenvolvimento dessa questão 95, porque quando os espíritos afirmam que o espírito dá a forma que ele quer ao perispírito e que ele pode se tornar visível e palpável, vejam que aqui ele só coloca a informação. É evidente que aí Kardec vai ter que explicar como é que isso se dá. Por isso que a gente vai ter lá no livro dos médiuns, a gente vai ter o capítulo do Teoria das Manifestações Físicas. Como é que o espírito ergue uma mesa, move um braço de alguma pessoa na psicografia, move um objeto, ou se torna visível, palpável. Porque
é muito interessante, Kardec vai dizer o que se pensava na época. As pessoas pensavam, olha, o espírito, ele vai lá com os braços do perispírito e ergue a mesa, ergue o objeto, pega com a mão. Era o que se pensava, porque muitos médiuns videntes viam isso acontecer. Eles olhavam, o espírito ia lá, tinha a forma do corpo humano, pegava o objeto, jogava para cima, jogava para baixo. Então a lógica é assim que os espíritos atuam na nossa matéria. Eles, de alguma maneira, solidificam o perispírito e atuam na nossa matéria como a gente atua. Então eu quero pegar esse copo aqui, eu tô pegando com a minha mão, ó. Então o espírito, para mexer esse copo, ele pegaria com a mão perispiritual dele, né? Kardec chega a dizer, se viam mãos tocando pianos, mãos que se tornavam invisíveis segundos depois. Qual que era a lógica? O espírito, de alguma maneira, solidificou os dedos do perispírito e apertava as teclas, né? Aí, quando Kardec tinha isso como dado, quando Kardec vai submeter isso a São Luís, o espírito superior, São Luís diz assim, não é nada disso. Não é assim que atuamos na matéria. E é interessante porque hoje é muito fácil de entender o que o São Luís quis dizer. Mas para a época de Kardec era muito sofisticada essa teoria. E ninguém imaginou a teoria que o São Luís vai dar. É muito curioso isso. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, é mais fácil de entender o que o São Luís quis dizer. Mas na época de Kardec, propor uma teoria com aquele nível de complexidade e de certeza do ponto de vista teórico, aí prova realmente que eram espíritos superiores, né? Porque naquela época era muito mais fácil se iludir com outros sistemas, e Kardec acerta, por isso que era um gênio, né? Era um espírito preparado. Aliás, é um dos estudos que eu quero fazer muito em breve, Laura. Eu quero montar um estudo, uma live para estudar o Livro dos Médiuns, que é uma das obras mais importantes e que mesmo os kardecistas não entenderam, não se aprofundaram e não entendem e nem praticam a mediunidade conforme o Livro dos Médiuns. Nem os kardecistas. É uma obra que tem muita carência. O Cosme, lá no Kardec Play, explica muito bem, mas não é todo mundo que tem acesso ao Kardec Play, e mesmo que tenha, o Kardec Play é gravado, né? Não tem como tirar as dúvidas ali, a pessoa tem que entrar em contato, é uma coisa mais complicada. Então eu quero, hoje de tarde eu tava começando a organizar a agenda da nova fase do Kardec Tube, né? que eu ainda não sei. Eu sei o que eu quero fazer, eu ainda não sei como é que isso vai caber na minha agenda durante a semana, mas vamos ver. Porque mais uma das coisas que eu quero fazer é montar um estudo sobre o Livro dos Médiuns, porque as pessoas têm muitas dúvidas e muita bobagem do movimento espírita que elas acreditam, porque ninguém explicou melhor para elas como pode, como é que não pode ser. Passo para ti. Não, mas sim, e é engraçado, você disse bem, né? Seu Luís traz uma teoria, apresenta uma teoria que ninguém sequer tinha capacidade de imaginar como poderia ser, né? Só que ele apresenta, ele explica de uma forma muito clara, né? Assim, às vezes as pessoas falam, não, mas o Livro dos Médiuns é difícil. Não, né? Não se você estudar com calma. E você disse bem aí, o Cosme Marci, dentro do Kardec Play, ele desenvolve um estudo, e inclusive eu faço o meu estudo do Livro dos Médiuns com ele, lá na Kardec Play, no Kardec Play. Como o Michel falou, é claro, ele não vai desenvolver um aprofundar, mas ele traz os conceitos, as explicações que dá para você ter uma ideia, né, bem mais clara. E eu fico admirado como que São Luís consegue passar de forma tão clara uma teoria tão complexa como aquela. Aí é isso que você disse. Somente um espírito superior, elevado, tem essa capacidade, né, Michel?
Mas olha que interessante, Laura. A gente já tá com o tempo estourado, mas só para ainda falar um pouco disso. Muito interessante isso que tu colocou. Mas percebe que demorou de 57 a 1861 para essa teoria ficar pronta. Porque justamente para Kardec poder conseguir chegar naquele nível de assertividade e controle. Imagina a qualidade de uma sessão mediúnica dessas para ter informações precisas do espírito superior. O quanto ele precisou lapidar a teoria, lapidar as perguntas para poder ter aquilo ali. Então, nota, de 57 a 61 dá o quê? 4 anos, né? Se eu não estou errado na matemática, dá 4 anos que Kardec levou para fazer o Livro dos Médiuns, para a teoria da mediunidade ficar pronta. E entre a primeira edição do Livro dos Espíritos e a definitiva, levou 3, que foi de 57 a 60. Então a gente percebe que de 60 em diante, Kardec já tinha uma noção completa da doutrina. Até 60, 61 não. Em 60, 61 ele tem a teoria pronta. Aí o que ele vai dizer, e ele vai dizer isso verbalmente, ele vai dizer, nos seus escritos, ele vai dizer: o que eu tenho que fazer agora é desenvolver e dar as aplicações, mas os princípios das bases da teoria espírita estavam prontos. E o que hoje as pessoas podem fazer é desenvolver aplicações. E o povo espírita fica querendo aí continuar a obra de Kardec, como se faltasse algo. E ela não entendeu a diferença entre completar a teoria espírita ou desenvolver aplicações e o seu uso, né, na prática, que é uma coisa diferente. Isso ainda pode ser feito. Então eu posso pegar um espírito superior e dar mais aplicações para a teoria que ele colocou, mas a teoria dos seus princípios já estão completos. Kardec pegou todo... para a pessoa ter uma noção disso, compre o livro do Cosme, a Ordem Didática do Livro dos Espíritos. Ele prova que Kardec pegou tudo, né? Kardec pegou todas as situações possíveis e que eu posso ter o espírito. E aí, a partir disso, ele só desenvolveu, né? E só um gênio consegue fazer isso. Uma pessoa comum não consegue fazer uma coisa que pode passar séculos e aquilo ali se sustenta, né? Bom, eu quero já, antes de passar para o Lauro, já agradecer o Lauro, em primeiro lugar, agradecer a todos que participaram, a todos que aqui estiveram assistindo, e a gente continua aí, na semana que vem, o tema vai ser, depois do perispírito, deixa eu ver aqui, diferentes ordens dos espíritos. A gente já tá chegando na escala espírita, e só Deus sabe o tempo que a gente vai ficar na escala espírita, mas é importante a gente aprender. Então, uma boa semana a todos, eu passo para o Lauro dar os recados. É isso aí, Michel. Obrigado mesmo, obrigado à participação do pessoal aí. O Cláudio, né, comentou lá que mesmo estudando no Kardec Play, ainda surgem dúvidas. Sim, né, é normal, porque como nós dissemos, o Cosme ele não aprofunda. Mas estudando tudo de Kardec, a gente vai conseguir ter uma noção bem clara. E o que é interessante é que o próprio São Luís vai dizer para Kardec assim: olha, essas perguntas não te levam onde você quer chegar. Veja que São Luís não adiantou nada para Kardec, ele esperou que Kardec fizesse as perguntas que ele pudesse responder de acordo. Né? Ele não chegou e falou: não, peraí, eu vou te responder aqui, você não está fazendo a pergunta certa. Não, essas perguntas não te levam. Então, acho que é isso que nós temos que fazer, procurando em Kardec as nossas perguntas, procurando em Kardec e vamos encontrar as respostas. Pessoal, amanhã, às 20 horas, o nosso estudo da Revista Espírita, é o ano de 1858, e na quarta-feira, às 20h30, no canal Kardec Tube, do Michel, nós temos o nosso estudo da obra O que é o Espiritismo, tá bom, pessoal? Então já fica o convite aí para amanhã às 20, na quarta no Kardec Tube, às 20h30, tá bom? Vamos lá então. Michel, abraço, pessoal, e nos vemos aí no próximo vídeo. Deixa eu mudando aqui. Eu perdi aqui.